renovação da mente. Renovação da mente vai nos levar a nós pensarmos como Deus pensa. Eu falei para você nas últimas semanas que os nossos parâmetros, eles podem limitar o que Deus quer fazer através de nossa vida. Os nossos parâmetros podem limitar o poder de Deus através de nós. Porque os nossos parâmetros, por vezes, eles são baseados na nossa experiência. E a nossa experiência, ela pode ter sido boa, mas talvez ela não foi a experiência ainda que Deus tem para você. Entende? Por exemplo, nós estávamos lendo agora, última semana, Salmos, e antes nós lemos Isaías. Tem um versículo lá em Isaías, capítulo 49, que diz assim: esqueça, não lembre mais das coisas passadas. Por quê? Porque eis que eu farei algo novo. Então o que Isaías está dizendo? Não lembra das coisas que passou. Ele não disse não lembra das coisas ruins que passou. Ele diz não lembra das coisas passadas, ou seja, pode ser as coisas ruins. As coisas ruins do seu passado, elas podem impedir você de desfrutar do que Deus tem para você, sabia? Mas as coisas boas também. Pastor, mas eu já vivi isso. Pois é, mas eu quero dizer que Deus tem mais. E o que nos leva a criar esse ambiente dentro de nós para viver o que Deus tem para nós? A renovação da mente. A renovação da mente. Tem muitas pessoas que parece que elas não vêem muito sentido na vida cristã. Então ela acha que a vida cristã, ela é para a pessoa ser salva e ok, eu fui salvo e ponto final, terminou a minha vida cristã. Não, agora que começou a sua vida. A salvação não é o final, ela é o começo, porque à medida que você vai tendo a mente renovada pela palavra de Deus, você vai sendo transformado. E à medida que você vai sendo transformado, a glória de Deus vai manifestando na mesma potência na sua vida. Entende? E aí então é necessário essa renovação da mente. Eu e você não podemos limitar, esse é um encargo do meu coração para você nessa noite. Não limite o que Deus quer fazer na sua vida. É que eu e você naturalmente, porque nós somos ainda, naturais, no certo sentido que é a carne, a tendência nossa é sempre nos acomodar, não é assim? Qualquer tipo de mudança é desconfortável. Então, por exemplo, lá na sua casa, você tem o lugar que você senta no sofá, não é assim? Quando você chega e tem alguém sentado lá, não fica desconfortável? Pô, não mudou? Ou você chega em casa, o sofá está num lugar, chega no outro dia, está em outro. As irmãs que gostam, de design interior. A mudança, gosta de mudar toda hora. Não precisa mudar toda hora também. Mas eu quero dizer para você que toda mudança, ela gera o que? Um desconforto. Principalmente quando está tudo certo. Não, mas estava bom assim, por que mudar? Você tem lá na sua casa o lugar do chinelo, não é? Você chega o chinelo aqui, chega lá, cadê o meu chinelo? Não está aqui. Não, amor, agora eu mudei, vai ser lá do outro lado. Mas por que estava bom aqui? Não, porque isso faz só uma explicação. Mas o que eu quero dizer é que gera desconforto a mudança, sim ou não? Mas aí isso então em relação à nossa vida com Deus, vai ser assim. Sabe a maneira que Deus leva você a crescer? É assim, gerando desconforto. Desconforto em você e mudança em você. Tá, mas por que mudou? Quando eu estou dizendo que nós vamos lá passar, eu já vi um monte de irmão aqui na mente dele pensando, mas por que mudar? Aqui está tão bom, aqui pertinho. Nossa, aqui está ótimo, está tudo, já está pronto, por que vai reformar o lugar se aqui já está pronto? Entende? Ou seja, a mudança gera desconforto, mas a única maneira, preste atenção, de Deus levar você a crescer é gerando desconforto, é gerando essa mudança. Então, quando nós somos confrontados agora onde? Na nossa mente. Ah, mas eu acho que não é assim. Não, você pode achar o que você quiser, mas eu quero convidar você a ficar com o que a palavra de Deus diz. Então, por isso que eu e você temos que estar com o coração aberto para receber de Deus, para nossa mente ser transformada. E quando nós falamos na questão financeira, ela existe uma resistência muito maior. Primeira coisa, eu sei que você já não pensa assim. E se pensa, não vai mais pensar hoje em nome de Jesus. Por que falar de dinheiro na igreja? Dinheiro e igreja não combina, não tem. Ah, entendi, é o pastor que quer aumento de salário.
Entendi, é porque quer tirar dinheiro das pessoas. Entende? Então são inúmeras resistências e mentiras que vai ter na mente para que ela não seja renovada e você não tenha a revelação dos tesouros no céu. Entende? Então existe aquele conceito em relação às finanças, à igreja, ou ainda finanças, à sua vida. Talvez até hoje você nunca deu atenção devida à vida financeira. Sempre a vida financeira para você foi de qualquer jeito, que nem aquele louvor, deixa a vida me levar. E vai acontecendo. O negócio é pagar as contas. Entende? Pastor, se eu conseguir pagar as contas, tá muito bom. Não é assim? Já deu até uma risadinha aí que eu sei que é assim que você pensa. Mas imagina só, isso não é o que Deus tem para você, amém? Deus não salvou você, não criou você, não formou você para você sobreviver. Não. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Opa! Não, pastor, mas só... Não, pastor, eu nem quero dinheiro, eu só quero assim para fazer minha casinha, ter o meu carrinho e as minhas coisinhas. Não, 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 não. Isso é muito pouco diante daquilo que Deus tem para você. Só que por que gera o desconforto quando eu vou falar disso aqui? Porque talvez a sua vida financeira não está tão boa assim. E aí Satanás já acusa você. Viu só, faz tudo errado. Faz tudo errado. Eu não faço certo, eu não consigo fazer isso. Mas falando assim é fácil também, né? Quando você vê alguém, né, que tem uma condição financeira melhor, como é que você pensa? Para ela é tudo muito mais fácil. Olha só, já nasceu em berço de ouro. Eu quero dizer que Jesus nasceu na manjedoura para que você nascesse de novo no berço de ouro do céu. Eu quero mostrar para você que são conceitos, né? São preconceitos, na verdade. Quando toca nisso, não quero falar sobre isso. Mas Deus tem renovação da mente para mim e para você. Eu quero introduzir para você, eu ia falar, na verdade, já sobre a questão da generosidade. Mas o Senhor falou para mim que eu tinha que introduzir para você, falar ainda de uma base, da base, né? Eu gosto muito de falar nisso. Eu quero começar lendo com você, lá em Mateus capítulo 6, versículo 19. Aleluia. Você crê que a palavra de Deus é a verdade? Você crê que ela é autoridade? Amém? Então a nossa mente vai ser renovada pela palavra de Deus. Diz assim, Jesus está falando aqui: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Esses poucos versículos aqui, esses 3. Vamos falar um pouquinho sobre eles, né? Vamos fazer uma chamada exegese, né? Uma aplicação detalhada de alguns pontos. O primeiro aspecto que nós vemos aqui na orientação de Jesus é o quê? É não acumular tesouros sobre a terra. E aí vamos lá para a mentalidade nossa, natural, a mentalidade do mundo, a mentalidade do homem. Qual que é a mentalidade? A mentalidade é de acumular. Então vamos lá, tem alguns pensamentos, eu vou falar alguns deles aqui, e eles não são pecados, ok? Não são errados, mas ainda não são o melhor de Deus. Ainda não são a revelação do reino. Então vamos lá, a questão de acumular. Eu conheci o pai de um amigo meu, ele tinha eu acho que até tem um nome para isso, né? Eu não lembro o nome agora. Mas ele acumulava tudo. Então, por exemplo, ele caminhava na rua, ele pegava tudo. Ele pegava caixinha de leite, garrafa PET, tudo, ele levava para casa, sacolinha, pegava e levava tudo para casa. Você conhece alguém assim? Tem uns que não pegam tudo, mas tem uns que sempre pegam aquela mudinha, não é? Uma mudinha aqui que eu vou fazer um chazinho, uma coisinha assim. Eu tô brincando, esse pode levar, é benção de Deus. Mas olha só,
Mas ele acumulava tudo. Então, quando entrava no quarto dele, na verdade não conseguia entrar. Porque era um tanto de coisa, eu ficava pensando, por que que ele recolhia caixa de leite? Olha só se pode. E não era assim que ele tinha um propósito, não, ele guardava, sacolinha, guardava. Guardava um tanto de coisa. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que é uma mentalidade de acumular. Se você hoje, não precisa olhar para o lado, você está aí com o seu marido, com o seu pai e sua mãe, mas se você hoje fizer lá um pente fino na sua casa, ou ainda no seu guarda-roupa, não tem coisa acumulada lá? O que é acumular? É você guardar coisa que você não usa. Acumular no sentido de guardar algo que não é necessário para o cumprimento do propósito. Então vai lá, né? Vamos falar do guarda-roupa. Não é de ninguém aqui, de outras pessoas. Tem lá a roupa, eu lembro da minha mãe, o Davi está aqui, o Davi não lembra, a minha mãe, ela guardava, que eu fui, né, antes de conhecer Jesus, a minha família toda alemã da igreja luterana, aquelas, né, de alemão. E aí, a minha mãe guardou a roupa do batizado. Eu tinha 10, 12, 13 anos, o que é isso? A roupa do batizado, para que guardar? Não é para guardar. Mas para que guardar o negócio? O que eu vou fazer com o negócio guardado? Não, porque tem que guardar. A minha esposa, ela está lá, né? Ela é uma bênção na minha vida, aleluia. Mas ela guarda convite de casamento, irmãos. Todos convite de casamento guardado. Tem a parte boa, que ela guarda todo nota e recibo que tem, tudo ela guarda. Aí é a parte boa do acumular, do guardar. Mas eu quero dizer para você que tem coisas lá na sua casa que você acumula. Entendeu? Que você guarda e não serve. Então, por exemplo, roupa, vamos lá. Quantas roupas você tem? Não. Ah, eu tenho dó de botar fora. Eu tenho dó de dar para alguém, não é assim? Mas faz 3, 4, 5 anos que você não usa aquela roupa. Se você é homem, você só usa 1, 2, 3 camisetas. No máximo, não é? 3. Uma para dormir, uma para ficar em casa, que às vezes é a mesma de dormir, e uma para sair. A minha esposa teve uma ideia. Ela disse assim, amor, não vamos mais usar guarda-roupa, nem cabide. Vamos começar a comprar cadeira. Eu disse, não foi carne nem sangue que te falou isso. Mas por que tu bota a roupa na cadeira? Eu disse, amor, deixa eu te explicar, existe um conceito bíblico para isso. Por quê? Tem aquela roupa que você usa, só que ela não está tão suja para botar lavar. E ela não está tão limpa para guardar no guarda-roupa. Onde você vai botar? Cadeira, é óbvio. Aleluia, irmão. Então tá ali, claro que às vezes acumula umas 2 ou 3, mas é que sabão líquido tá caro. A água. Entende? Ou seja, a nossa tendência natural não é de acumular. Você vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Isso é um tanto de coisa. Então, roupa, né? Um tanto de coisa na sua casa a gente acumula. Por quê? Porque é uma mentalidade. Eu conheci uma pessoa que ele acumulava comida. 2 pessoas, na verdade. Um deles, quando deu aquela greve dos caminhoneiros, acho que foi, ou foi a pandemia, não lembro. Ele foi lá e comprou 60 quilos de arroz. É ele, a mulher e 2 crianças. Ele comprou para vender. Fez que nem José, né? Estocar para depois vender para os outros. Tinha um outro senhor que eu conheci, e era ele e a esposa só, e um cachorro, que chamava de filho. E aí, ele tinha os freezer cheios, tudo cheio de comida, era para os 2. Eu sempre pensava, né? Eu disse, mas por que? Ficava pensando. Aí um dia ele contou a história dele. Quando ele era pequeno, o pai dele era alcoólatra. E aí a mãe dele, ela fazia comida, deixava a mesa toda pronta, e o pai dele chegava bêbado em casa. Antes de almoçar, o pai dele virava toda a mesa. Virava toda a mesa e toda a comida. E isso acontecia 1 vez por dia ou até 2 vezes por dia.
E aí não tinha dinheiro para comprar comida, e eles passavam fome. E aí depois o que aconteceu? O pai dele, né, teve um câncer na garganta, e o pai dele não podia comer, vivia com sonda. E aí o pai dele comprava comida daí, só que não podia comer, e estocava comida. E ele replicou isso na casa dele. Então ele guardava comida, guardava comida, era uma loucura, não precisava, era excesso demais, acumulava demais. Por quê? Porque alguma coisa na mente dele fazia com que aquilo gerasse o que nele? Segurança. Todo aquele que acumula algo é porque ele quer buscar segurança, ele acha que aquilo gera segurança nele. Vamos falar na questão de dinheiro agora. Existe algo que é legal, é interessante, né? E os pregadores da internet falam muito, que é sobre a reserva de emergência. Ok, você deve ter uma reserva de emergência. Eu nunca tive, mas tá bom, você deve ter. Mas entende? É um pensamento de acumular. Não, você deve acumular. Preste atenção. Acumular para quê? Não, pastor, olha só, não, pastor, eu preciso acumular aqui uns trocos, porque vai que eu preciso de um médico. Vai que um dia eu sofro um acidente e preciso de um médico. Ok, irmãos, eu não estou dizendo que isso não é válido, eu quero que você me entenda bem. Mas você já está crendo que vai precisar. Está entendendo que a sua mente está funcionando? Você está mais crendo na doença do que na bênção de Deus sobre a sua vida. Ok? Então, olha só, vamos lá, na questão financeira, existem algumas coisas que eu falei para você, não são pecados, isso não é pecado, não é, nossa, um pecado, a pessoa guardar dinheiro. Não, eu tenho 100 mil na minha poupança. Tem uma pessoa um tempo atrás, andou conosco aqui, ela disse para mim que tinha recebido uma herança, e ela falou com orgulho, assim, né, nossa, eu recebi uma herança e nunca toquei nela. Nunca toquei na herança. Eu digo, Deus. Se eu toco numa herança... Só em ferro e cimento já chega os caminhões. Está entendendo? Acumular para quê? Qual que é o propósito? Pense comigo, qual que é o propósito de acumular? E aí Jesus agora está orientando eu e você. Não acumula. Não acumula. Não, pastor, é para ter uma segurança. Mas aonde está a sua segurança? Aonde está a sua segurança? E aí tem outras coisas. Não, pastor, eu vou acumular para guardar para os meus filhos. Parece bom, né? Não, pastor, eu vou deixar o dinheiro já prontinho para o meu filho, uma casa e um carro. Já sei como é que vai ser o nome dele. O nome não, o apelido. O Nene. Não estou dizendo que você não deve trazer provisão para o seu filho. Mas pense comigo, provisão não é somente dinheiro. São pensamentos que nós temos, são ideias que nós temos. Aí um pai, ele trabalha a vida toda, privada, se priva de um tanto de coisa. Para quê? Para deixar para o filho. Quando ele morre, aquilo que ele juntou a vida toda, dura quanto tempo, irmãos? Não dura nada. Você já viu tanto de história de pai que construiu empresa, rede de empresa, aí o filho nunca quis saber de nada, assume o negócio e quebra tudo. Porque o pensamento do pai era acumular, para quê? Para o filho. Só que eu quero dizer que Jesus está dizendo para mim e para você, não acumular, não acumule nada sobre a terra. Pastor, então quero viver como se não tivesse amanhã. Quem diz aquele louvor? Não, não é isso. Eu só quero dizer que tudo que você tem deve ser aplicado no propósito de Deus. Você não deve guardar. Tudo que Deus dá para você, olha só que interessante isso. Tudo que Deus dá para você é para ser aplicado. Eu vou falar um dia dessa semana sobre isso, sobre a multiplicação. Deve ser aplicado. Se não aplicar, aquilo é perdido. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá em semente, amém? Se você guarda uma semente, o que acontece com ela? Ela apodrece. A semente precisa ser aplicada. Lá no Antigo Testamento, a história conta do povo de Israel, que eles
estavam transitando, lembra? Do Egito para a terra prometida. E no deserto, Deus quer ensinar eles a depender de Deus. Então chega um momento que eles trouxeram muita comida do Egito, chegou uma hora que terminou. Daí não tinha mais o que comer. Deus disse, não, eu vou mandar a comida. E aí Deus mandava a comida chamada maná. Maná era uma farinha, que ela misturada, ela fazia uma espécie de um bolo. E aí o que acontecia? Deus disse, vai vir o maná todo dia de manhã cedinho. Isso é outra coisa que eu quero falar essa semana. Eu quero falar tanta coisa essa semana, né? Era de manhã cedo. O sol não podia pegar nele, que se pegasse nele já era. Era antes, tinha que ser colhido, o maná tinha que ser colhido cedo. Só que o seguinte, o maná era somente para o dia. Deus disse, não guarda para amanhã. E alguns, então, com a mentalidade do Egito, você conhece a história, o que eles fizeram? Eles pegaram o maná no dia e começaram a guardar o maná. Vão guardar, vai que Deus não manda para amanhã. Então vamos guardar. O que aconteceu? Eles comeram no dia, quando eles foram pegar o outro, o que aconteceu? Apodreceu. O que Deus estava ensinando? Não acumula. Não acumula, por quê? Porque eu tenho, né? E aí Jesus depois nos ensina no próprio Mateus 6, que tem o pão nosso de cada dia, que tem a provisão para cada dia. Então por isso que Jesus está dizendo, não acumula, não te preocupa. Por isso que Jesus diz, mais para frente ele diz o quê? Não preocupa com o dia de amanhã. Porque a tua preocupação, ela não resolve nenhum tipo de problema. Eu sei que nós queremos acumular de um dia para o outro. Eu estou dizendo, né? Não seja literal aqui, você está me entendendo. Não, pastor, então eu vou rasgar o dinheiro tudo hoje, que amanhã vai vir mais. Não é isso. Eu estou dizendo para você não acumular com medo daquilo que vai acontecer no futuro. Você está na mão de Deus, você é filho de Deus, a bênção de Deus está sobre você, então descanse nele. Sabe o que é medo, irmãos? Medo de fato é um espírito, mas medo é você colocar fé na coisa errada, é você colocar fé no reino errado. A nossa mente, ela pode, preste atenção, a nossa mente precisa ser renovada, senão ela vai sabotar aquilo que Deus tem para você. Então existem pessoas que elas têm muito medo, é um medo constante, o medo de ficar sem comer, o medo de ficar sem vestir, o medo de ficar sem trabalho, o medo de ficar sem saúde, o medo de ficar sem marido, o medo de ficar sem esposa, o medo de ficar sem um tanto de coisa, é o medo que governa ela. Então ela crê mais naquilo que o diabo pode fazer, do que naquilo que Deus fez em Jesus Cristo na cruz. E aí fica gerando medo. Por que você não crê? Decida crer que Deus tem a provisão para você. E aí quando chega na questão financeira, o que a gente faz? A gente acumula, e o acumular está ligado ao reter. Enquanto Deus colocou na sua mão, para que você seja um canal para liberar. Aquilo que você retém, você perde. Jesus está dizendo, não acumule esses tesouros na terra, não acumule. Qual que é o propósito de acumular? É porque você tem medo que alguma coisa pode acontecer? Não, pastor, eu tenho aqui uma reserva, porque se eu perder o emprego, e eu ficar um ano sem arrumar um emprego, aí eu tenho dinheiro para me manter. Irmãos, precisa de muita fé. Para que vai ficar um ano sem trabalhar, né? Pastor, quer dizer que não posso ficar? Não, aqui você pode ficar, mas mesmo que você ficar um ano sem trabalhar, não vai faltar provisão para você. Não vai faltar provisão para você, porque lá no deserto caía comida do céu. É o céu que governa você, é o céu que cuida de você. A economia, preste atenção, a economia que eu e você dependemos não é daqui, é a economia do céu. E a economia do céu, o funcionamento dela é totalmente diferente do funcionamento da terra. A economia da terra funciona a partir do quê? Funciona a partir do mérito, funciona a partir daquilo que você fizer, mas a economia do céu não depende daquilo que você faz, a economia do céu depende daquilo que você crê. Então se você crê que vai faltar, eu quero dizer, vai faltar. Lembra que eu sempre ensino sobre a oração, né? Como que geralmente a oração de pessoas, não de você, de outras pessoas, na hora do alimento. Parece uma oração muito boa,
Mas é porque ela não tem revelação da nova aliança. Por isso que nós estamos orando. Ela ora assim: Senhor, obrigado pela comida. E, Senhor, eu te peço que nunca falte na nossa mesa. Senhor, que nunca falte a provisão na nossa mesa. Só um pouquinho, olha só. Quando você está orando, você está condicionando que o quê? Que pode faltar, não é? Então, o que está levando você a orar? É a certeza da provisão ou é o medo que vai faltar? Qual que é a base da sua oração? É o medo? Senhor, por favor, que eu não perca o meu emprego. Senhor, por favor, que eu não perca o meu marido. Senhor, por favor, que eu não perca a minha esposa. Senhor, por favor, que não falte a comida na nossa mesa. Não, irmãos, não estou dizendo que isso aqui não, pastor, estou cometendo um pecado, não, mas isso aqui é muito raso, diante daquilo que Deus tem para você. Você deve se levantar em oração na sua casa, mesmo que não tenha nada na mesa, você deve dizer: Senhor, obrigado pela abundância, obrigado pela prosperidade, obrigado pela riqueza. Porque você não depende daqui, você depende do céu, você depende das coisas da terra. Ok, Jesus está dizendo: não acumule coisa na terra, porque se você acumular na terra, você mostra que você crê nas coisas dessa terra. Você vive com base nessa terra, e de novo, tudo que você coloca, ou seja, a sua fé, tudo que você agora, então, decide acumular, sem ter um propósito específico. Pastor, o que eu faço então? Tudo você deve aplicar. Tudo deve ser aplicado. No quê? No propósito de Deus na sua vida. Lembra que eu conto a história da minha avó, né? Você já conhece. Não conhece a minha avó porque ela já faleceu. Mas vamos ver, ela já veio aqui, né? Alguns irmãos conheceram. Ela sempre tinha o que lá, né? Aqueles pratos, né? Você não tem isso, né? Aqueles pratos, aqueles talheres, aqueles copos lá numa cristaleira. Ô vó, por que a gente não usa aquilo ali? Não, isso aqui nós vamos usar quando vir gente. Eu dizia: vó, tá, mas nós não somos gente, tipo assim. Não, é quando vir gente importante, aí piorou tudo. Entende? Não, aí tem algumas pessoas assim: não, por que você, a gente conversa, né? Conversava com algumas pessoas que não eram cristãs, sem revelação, dizia: por que você não faz uma viagem? Não, meu Deus, eu não posso gastar. Mas ele podia, ele tinha, você sabia que ele tinha condições de fazer. Não estou dizendo para ele fazer loucura, mas ele tinha. Mas por que você não faz isso? Porque não troca de carro. Não, vou ficar com o meu Chevetinho 77, entrando água no porta-mala. É um outro pensamento que eu vou falar também um dia nessa semana. Estou falando assim porque eu quero que você venha todo dia. Não vai me deixar sozinho aqui, né, irmãos? Eu pregando para as paredes. Estou brincando, sei que vai estar cheio isso aqui. Olha só, pensamento, entende? Você não deve gastar, você deve investir. Você não deve se preocupar em consumir, você deve se preocupar em produzir. É uma questão de mentalidade. E aqui então agora, Jesus diz o quê? Por que nós não podemos acumular? Ele diz: porque a traça e a ferrugem e os ladrões, eles arrebentam com tudo. Traça, você sabe o que a traça corrói? Roupa, né? E se você acompanhar o texto, você vai ver que Jesus diz o quê? Não se preocupe com aquilo que tem que comer, beber e vestir. As roupas naquele tempo, por que Jesus fala da traça e fala de roupa? Porque as roupas naquele tempo, as roupas caríssimas, elas eram um sinal de status. Então quem tinha roupa cara é porque ele tinha uma posição muito boa. Entende? Então Jesus está dizendo: não adianta guardar roupa. Não adianta guardar esse tanto de roupa de marca lá dentro. Não adianta guardar camiseta de posto de gasolina, de vereador, de roupa para fazer pano de chão. Não adianta guardar a roupa do batizado. Não adianta guardar aquele casaco, a jaqueta de couro que não usa há 15, 20 anos. O meu sogro, irmãos, vou falar, ele é uma benção. Mas ele tinha um sapato. E aí ele não usava esse sapato. O dia que ele for usar o sapato, a sola estava descolada. Eu perguntei: quanto tempo o senhor não usa? Acho que foi uns 7 anos. Está entendendo? Guardou, o que aconteceu? Perdeu. Entende? Então por isso que Jesus fala de roupa. Lembra que quando o filho do pai, né, o filho pródigo volta, o que o pai faz? O pai dá novas roupas para ele, porque as vestes eram importantes. Então as vestes mostravam, por isso que Jesus, né,
quando ele é crucificado, eles pegam as vestes de Jesus e repartem entre eles, porque a roupa de Jesus era das top. Entende? Então, ou seja, Jesus está dizendo, não adianta guardar do mais valoroso que seja, do mais valor que tenha para a terra, do mais status que te gere aqui na terra. Não acumula as coisas da terra, não guarda as coisas da terra, porque vem a traça e leva tudo. Ferrugem, né? A palavra ferrugem no original de grego, ela quer dizer comer, literalmente, comer. Então, traça e ferrugem, na verdade, está falando do quê? Está falando de espíritos. Está falando de demônios. Irmãos, preste atenção. Eu falei isso essa semana para alguém. Nada que Satanás te dê, que ele não venha cobrar depois com juros. Nada que você, invista na questão errada, vai ficar de qualquer jeito. Não adianta, não adianta fazer joguinho, fazer apostinha achando que vai ganhar dinheiro. Não adianta, se você ganhar, pode saber que depois vai vir cobrança com juros. Vai vir cobrança com juros. Então olha só, existem espíritos que eles querem, ok? Que eles querem consumir com aquilo que Deus colocou na sua mão para o propósito. Deus colocou sementes na sua mão, amém? Então existem espíritos que querem comer essas sementes. Eles querem sugar essas sementes. Eles querem agora fazer com que essa semente ela não produza nada para o reino de Deus. Pastor, então quer dizer que eu não posso gastar dinheiro em nada? Não, você deve gastar dinheiro em tudo aquilo que estiver ligado com o propósito de Deus. Com o propósito de Deus, existe um propósito de Deus para a sua vida. Existe um propósito de Deus através de você. Então tudo que Deus coloca na sua mão é para que você invista nesse propósito. Porque se eu não investir, o que vai acontecer? Eu vou perder. Os ladrões na época aqui, as casas eram de barro. O que os ladrões faziam? Eles quebravam, eles cavavam as casas para roubar dentro dela. Eles abriam uma parede, entendeu? Abriam a parede de barro para entrar dentro da casa, para poder roubar aquilo que tinha lá dentro. Então, aquilo que a pessoa acumulava dentro de casa, o ladrão vinha lá e roubava, sei lá, quando ela estava trabalhando, fazendo outra coisa. E aí diz que algumas pessoas, o que eles faziam daí, né? Aí que começou a ideia dos bancos, né? Assim diz a história. Não sei se é verdade. Que eles começaram a cavar buraco para guardar os tesouros no chão. Para enterrar, algum depósito, enterrar. Só que Jesus está dizendo, não acumule nada na terra. Por isso que Jesus diz, não acumula nada na terra, porque eles pegavam os tesouros, eles botavam onde? Na terra. O ladrão não pega, mas atrás se a ferrugem vai pegar esse tesouro lá. Vai pegar ele lá, mas está aqui na terra, está tantos, tem um buraco de 2 metros, mas eles vão pegar. Ele vai por quê? Porque investiu, porque aplicou no lugar errado. Lembra dos talentos, da palavra dos talentos? Um ganha 5, outro ganha 2, outro ganha 1. Os 5 e 2 multiplicam. O que tem a 1, o que ele fez? Ele enterrou o talento na terra. Jesus disse o que para ele? Servo mau, servo negligente. Tu tinha que ter aplicado isso, não na terra, mas tu tinha que ter aplicado isso nos céus, nas coisas dos céus. Irmãos, isso de alguma maneira precisa mudar a nossa maneira de pensar. Precisa mudar. Por quê? Porque ainda, olha só, ainda em algum momento, talvez, ou com certeza, você tem uma expectativa na terra. A palavra de Deus, não é o Mateus falando, a palavra de Deus diz que o mundo, o sistema jaz no maligno. Nós oramos e de fato, vamos continuar orando, profetizando sobre Cidreira, sobre o litoral. Mas não pensa que a nossa oração é para que a terra seja redimida. Não pense que aqui será Nova Jerusalém. Não pense que aqui vai ser, não. Quando nós falamos sobre transformação, nós estamos falando sobre pessoas. Nós estamos falando sobre famílias. Essas famílias transformadas, aí sim, aí nós vamos gerar uma transformação na sociedade. Mas aí, deixa eu falar para você, não vai ser 100%.
Não vai ser, por quê? Porque ainda não é a hora. A terra só será redimida 100% quando ele vier, quando ele voltar. Pastor, mas eu creio nesse lugar. Não, eu creio também. Mas eu não creio, no fundo, não é nesse lugar, eu creio naquilo que Deus vai fazer nesse lugar. A minha expectativa não está nas coisas naturais, a nossa expectativa não está nas coisas naturais. Não estou dizendo que nós devemos viver de maneira desleixada, ou de uma maneira que, nossa, não vamos fazer nada. Não. Nós temos que viver da melhor maneira possível, expressando o céu aqui na terra, amém? Mas não creia, preste atenção, olhe para mim, não creia. Não creia que a terra se tornará uma nova Jerusalém, antes de Jesus voltar, porque não vai dar. E aí nós investimos tanta coisa, nós investimos tanto dinheiro, nós investimos tanta energia, nós investimos tanto tempo nessa terra, e ok, nós vamos investir para o propósito de manifestar o reino, amém? Mas nunca pode ser fora do reino de Deus. Algumas pessoas, elas falam, né, constantemente, não, mas eu acho que não precisa essa gritaria toda na igreja. Eu acho que não precisa esse negócio todo na igreja, não precisa ser essa intensidade toda, não precisa ter isso tudo. Nossa, parece que, né, Deus está operando sem anestesia, lembra aquela história? Só que bota ela olhar um jogo de futebol. Não, meu Deus, o culto é muito tempo, pastor, às vezes ele ultrapassa, e de fato, eu sei que eu ultrapasso. Pastor, às vezes dá sono, cansaço, eu fico mal. Pois é, mas é engraçado que durante um jogo não dorme, olhando um filme não dá cansaço. Não, pastor, é que é o horário, o GC é muito cedo. Sim, entendi. Mas se você tiver uma consulta em Porto Alegre às 4 da manhã, vai ser cedo, você não vai. É porque você dá mais crédito e confia mais nas coisas da terra do que aquilo que o céu tem para você. Não sinta-se acusado, não é esse o objetivo, eu só quero mostrar para você que a nossa mente precisa ser renovada. Nós valorizamos muito mais. Não, pastor, eu não posso ir no culto porque eu tenho compromisso. Ok, se você está dentro de uma jornada de trabalho, dentro de uma questão de plantão, é aquela função toda, né? Nós temos ali a irmã Claudete que trabalha nesse sistema. É isso. Não, mas agora eu não posso ir porque... Não, irmãos. O que é mais importante para você? O que é mais importante para você, a terra ou é o céu? É as coisas de cima ou as coisas da terra? Qual que é o preço que nós estamos dispostos a pagar? Aonde que nós vamos acumular o tesouro? É na terra ou é no céu? Onde nós vamos investir os nossos dias? É na terra ou é no céu? Aonde você vai investir o seu dinheiro, a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu negócio, a sua intensidade, a sua energia, a sua saúde, os seus dias aonde? É na terra ou é no céu? Jesus está dizendo para mim e para você, não acumule na terra. Por quê? Porque vai passar a traça, se a traça não pegar, a ferrugem vai pegar, se a ferrugem não vai pegar, os ladrões vão roubar, não é sobre a terra, eu estou falando para você sobre o reino do céu, eu estou falando para você que não acaba aqui, existe o reino de Deus, existe uma eternidade, os 70, 80, 90, 100 anos, sei lá quantos anos nós vamos viver aqui, não é nem perto daquilo que nós vamos viver com Deus, então nós vamos nos preocupar mais com as coisas da terra? O que preocupa mais você? O que preocupa mais você? Não, pastor, eu tenho um monte de boleto para pagar. Eu quero dizer para você, o dia o boleto termina. Não, pastor, é que eu tenho que fazer um tanto de coisa, eu tenho que trabalhar. Sim, nós temos que trabalhar. Mas o reino de Deus, ele gera mais preocupação em você? Quando você olha, pastor, nós temos que pregar o evangelho, nós temos que salvar a pessoa, nós temos que convidar a pessoa para o culto, nós temos que ir lá para Sapes mesmo, vamos todo mundo para lá, vamos reformar aquele negócio para nós ir, para convidar a gente para ir para o culto, porque Deus quer salvar. Vamos abrir GC, pastor, nós temos que abrir o GC, pastor, eu vou estar lá junto, nós vamos orar, vamos jejuar, vamos abrir de criança, de adolescente, de jovem. Essa é a nossa preocupação. Jesus disse, não acumula na terra. Pastor, eu queria só receber uma palavra hoje. Você não está aqui por acaso, Deus escolheu você. Deus tem um propósito na sua vida, não acumula coisa na terra. Jesus diz para mim e para você, vamos acumular. Jesus está dizendo que o errado não é acumular, pode acumular, mas não acumule no lugar errado. Ele está dizendo, acumulem tesouro aonde? No céu. Acumula tesouro no céu.
Ah, pastor, mas assim como? Qual é o número do Pix do céu? Como que faz isso? Poderia falar muito mais, eu vou falar de 3 situações aqui. Ok, vou usar a oferta como isso, né? Mas acumular no céu está ligado com o quê? Com tudo que você fizer é para o reino. Todas as coisas, o propósito é o reino. Servir a Deus. Preste atenção, você é filho de Deus, amém? Você é servo dele também. Você foi escolhido como um servo de Deus, então tudo que você fizer é para Ele. Paulo diz para mim e para você, quando for fazer alguma coisa aqui para os homens, faça como se fosse para Deus. Você não trabalha para os homens, você trabalha para Deus. E eu quero dizer algo para você, escolha trabalhar para Deus. Escolha trabalhar para Ele, porque Ele paga muito bem. Ele paga muito bem, Ele recompensa, a palavra diz que Ele recompensa aqueles que creem. Não trabalhe para a terra, não pense, não fique focado nas coisas da terra, mas nas coisas do céu. Vamos lá em Atos 10, quero falar para você de uma oferta. Atos 10, versículo 1. Vou falar de 3 ofertas aqui rapidamente, que mostram, não é só questão financeira. Eu ia falar para você hoje sobre o estilo de vida do céu. Eu vou falar amanhã. Mas tudo está ligado com a expressão, né? Aquilo que você faz, ele mostra a sua fé, amém? As suas atitudes demonstram o seu coração. Jesus, ele fala isso no sentido até de fala, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então aquilo que você faz mostra aquilo que está no seu coração, aquilo que você crê. E olha aqui uma oferta que ela é poderosa. Diz assim: em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente o anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço. E depois de lhe explicar tudo, mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, enquanto viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Até aqui. Esse êxtase é uma visão do lençol. Só que o que eu quero que você entenda aqui, o tesouro no céu, ele está ligado com tudo que nós fizermos, ele vai gerar salvação. Cornélio, ele não era judeu. A palavra de Deus nos mostra que Cornélio é o primeiro gentil a ser salvo. O evangelho não tinha ido para os gentios. Aqui, a primeira vez, a primeira pessoa que é salva, que não é judeu, é Cornélio. Só que é tão poderoso que diz o que chamou a atenção de Deus. Ele orava, ele cria em Deus, embora não tivesse revelação. Ele não tinha revelação de Jesus, não tinha revelação da igreja, muito menos do reino de Deus. Só que a atitude dele era o quê? Ele orava. A palavra diz que ele orava e ele ofertava. E aí o anjo, quando o anjo aparece, olha que impactante isso aqui, irmãos. Quando o anjo aparece para ele, o anjo diz assim: as tuas orações e as tuas ofertas foram vistas diante de Deus. Irmão, só um pouquinho. Uma pessoa que não é crente. Pessoa que não é crente. Ele orava e ofertava. Aí Deus olhou para o valor da oferta, será? Deus olhou para o número de orações que ele fazia? Deus olhou e disse: opa, esse cara tem um coração. Esse cara tem um coração para as coisas do céu. Então o que Deus disse? Então eu vou fazer o quê? Eu vou salvar ele. Eu vou salvar ele. Aí o que acontece? Deus manda o anjo dizer para ele chamar Pedro. O anjo não podia pregar o evangelho, tinha que ser Pedro, a igreja que tinha que pregar o evangelho para ele. Aí Pedro vai lá, o que acontece com Cornélio? Cornélio é salvo, irmãos.
Cornélio é salvo, só que não acaba aí. Cornélio é salvo e a família toda dele é salva. Depois você lê em Atos 10 a história. Pedro vem até a casa de Cornélio, ele reúne toda a família, todos os empregados, e Pedro disse: o que vocês querem que eu faça? Ele disse: eu não sei, o anjo mandou te chamar. Ele disse: o que eu posso falar é aquilo que eu vi, aquilo que eu vivi. Aí ele começou a pregar o evangelho. Pedro começou a pregar o evangelho. Quando Pedro está pregando o evangelho, a palavra diz que alguns começaram a ser batizados com o Espírito Santo quando ele pregava o evangelho. Quem? Os gentios, aqueles que nunca acessaram o evangelho. Nunca acessaram o evangelho. Aí Pedro disse: tá, mas só um pouquinho, se Deus não negou o Espírito, como é que ele vai negar a água? Já enche o balde d'água, enche o tanque, eu acho que era um tanque de cimento aqueles, né? Ou aquelas caixas d'água que as pessoas tinham, tô brincando. Enche, batizou todos. Mas aonde começou isso, irmãos? Na oferta de Cornélio. Você acha que Cornélio tem um tesouro no céu? Hã? Cornélio foi a porta dos gentios, eu e você estamos aqui porque Cornélio foi a porta. Jesus é que salva, amém? Não estou dizendo que Cornélio que salva, Jesus que salva, mas Cornélio foi o primeiro. Cornélio foi o primeiro, entende? Então, quando o tesouro no céu, você faz algo, e aí vamos aplicar a oferta. Quando você oferta algo, você acha que termina aqui? Você acha que termina aqui a sua oferta? Você acha que a sua oferta termina no envelope, ou termina na conta da igreja para pagar a luz, para pagar a água? Não, a sua oferta ela é poderosa para gerar salvação. Você não faz ideia quantas pessoas são salvas através daquilo, né? Não tem separação. Você acha que o dízimo é para quê? Não, o dízimo é porque eu tenho que dar o dízimo. A lei diz, não, a lei não. O dízimo está na lei, mas o dízimo é antes lá da lei. Não, eu não vou dar dinheiro para pastor. Não dê, não dá para mim, mas seja dizimista. Seja dizimista onde você congrega, sabia? Sabia que todas as pessoas são dizimistas? Todas as pessoas, não é uma que não é dizimista. Só que ela é dizimista onde ela recebe. Então tem pessoas que são dizimistas num clube de futebol. Ele vai lá e paga. Tem pessoa que é dizimista onde? Na farmácia. Porque ela depende da farmácia. É lá que ela se alimenta, é da farmácia que ela se alimenta. Tem outros que são dizimistas onde? Em outros lugares. No mercado, na lancheria e um tanto de lugar. Por quê? Porque é lá que ele recebe. É lá, mas eu estou mostrando para você, falando para você que há uma oportunidade de nós acumularmos um tesouro no céu. Por quê? Porque a sua oferta, ela demonstra o seu coração. A sua oferta demonstra onde está o seu coração, e é o que é o final do texto. Essa é a oferta de Cornélio. Vamos lá, tem mais duas. A próxima, a oferta de Barnabé, Atos 4. Vamos ver o contexto. A oferta, então, ela gera salvação. Isso é tesouro no céu. Então acumule tesouro no céu. Acumule tesouro no céu. Jesus está dizendo para mim e para você. A oferta de Barnabé, Atos 4, 32 ao 37. A oferta, ela tem poder de gerar salvação, e ela tem esse poder de levar você a crescer espiritualmente. Ok? A oferta tem o poder de levar você a crescer espiritualmente. Eu vou ler o 32, que é o contexto, e depois nós vamos chegar na oferta. Diz assim: da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo por eles era em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé não é uma oferta, ninguém pediu. O Espírito que levou ele a fazer. E assim que é, né? Assim que é, tudo que você oferta. Eu não estou falando só da questão financeira, e tudo que você oferta. Nós estamos lá na SAPS, na quarta-feira, tinha mais de 20 pessoas lá, 20 irmãos. Eles não estão lá obrigados.
No sábado tem muita gente, todo dia tem gente lá servindo. Porque eles são obrigados? Não, é porque eles entenderam, eles têm um encargo no coração. Eles estão servindo. Tem alguns irmãos que não podem estar lá, os irmãos não podem estar lá, só ali, pastor, fiz um bolo, passa aqui, fiz uma bacia de cueca virada, fiz não sei o quê, pastor, fiz aqui, quero ofertar, quero tal, tem uma ferramenta, tem uma máquina, tem um negócio, tudo é bem-vindo, aleluia. Entende? Ninguém obriga, é porque Barnabé não foi obrigado, ele percebeu, e ali, o contexto de Atos é o que? A igreja, ela está crescendo, ela está emergente. E aí Barnabé percebeu, cara, eu tenho uma terra aqui, eu tenho um negócio aqui, e eu não vou acumular, eu vou aplicar isso aqui no propósito de Deus. Não estou dizendo que você tem que fazer, não é um modelo, mas é para você perceber o coração dele. Aí ele foi lá e entrega, ele vai lá e entrega. E aí depois disso, você continuar lendo Atos 5, um casal, Ananias e Safira, foi fazer a mesma coisa, só que não era de fé. Eles foram lá, venderam uma terra, pegaram o dinheiro e disseram, ó, vamos dizer que nós vendemos por tanto, nós vendemos por 100 mil, um exemplo, mas vamos dizer que nós vendemos 80, porque nós damos 80 lá, ninguém pediu, mas eles deram, e os outros 20 vão ficar, por quê? Vai que vem uma crise financeira, nós temos 20 mil guardados aqui. Mas eles tinham dito que o vender dá tudo. Aí a palavra diz que Ananias e Safira, eles morrem porque eles mentiram para o Espírito Santo. Mas isso não é para gerar medo, eu estou falando aqui de Barnabé para você. Barnabé deu uma oferta, e essa oferta gerou algo na vida de Barnabé, inicialmente. Vai lá para Atos 11, 19. Barnabé, a palavra diz que ele, a partir da oferta, a palavra nos mostra que ele é considerado diferente. Ele é considerado diferente, por quê? Por causa do dinheiro? Não, por causa do coração. Irmãos, vamos pensar comigo. Alguém que faz o que ele fez de maneira espontânea, inspirada pelo Espírito, nós só podemos considerar que é uma pessoa que tem o coração aonde? Na terra ou no céu? Aonde? No céu. No céu. É considerável. E os apóstolos consideram ele. Olha o que diz aqui, a continuação da igreja ali. Os que foram dispersos a partir da perseguição, que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé até Antioquia. Olha o que aconteceu com Barnabé. Ele entregou uma oferta que demonstrou um coração. Quando começou o mover de Deus, ele disse, vamos enviar alguém. Mas quem é que nós vamos enviar? Vamos enviar alguém que tem o coração para a obra. Vamos enviar Barnabé. Quando ele chegou, 23, quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava, encorajava todos aqui com firmeza de coração permanecesse no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Uau! Irmãos, Barnabé, onde é que começou a história dele? Lá com uma oferta. E não é a oferta, é o coração dele. Começou lá demonstrando o coração. Ele foi enviado para Antioquia, mas não termina aí. Olha o que acontece depois. Vai lá para Atos 13. Travou aqui. Atos 13. Havia uma igreja de Antioquia, na igreja de Antioquia, profetas e mestres. Quem é o primeiro? Barnabé. Ele não era apóstolo, ele não era nada. Ele deu oferta, mostrou o coração dele. Ele foi enviado e agora ele é o quê? Ele é um dos principais da igreja de Antioquia. Não é título, isso aqui é graça de Deus, isso aqui é alguém que está entregue, consagrado ao mover de Deus. Aonde começou tudo? Lá na oferta. Começou tudo no coração. Então eu quero mostrar para você que essa oferta, ela demonstra o quê? O coração.
Coração. Irmãos, e eu sou assim, muito favorecido de Deus, porque os irmãos, né, a maioria, os irmãos, eles são de servir. Precisa de algo, os irmãos, pastor, eu estou aqui, agora eu estou treinando os irmãos para não precisar nem pedir, eles já ir. É o segundo passo, os irmãos estão respondendo. Mas os irmãos são de servir. Só que a renovação de mente, ela está nos levando da mesma maneira que nós servimos, da mesma maneira que nós investimos. Porque existem muitas pessoas que eles servem. Ele vira uma noite trabalhando, se precisar. Ele vira uma noite. Mas quando é para ele aplicar a finança, daí não. Não, daí não, pastor, até trabalho, mas colocar dinheiro, não, aí não dá. Daí é demais, né, pastor? Aí é muito, eu acho que daí, né, vai ter outras pessoas, Deus vai levantar outras pessoas. Existem muitas igrejas que eles acreditam que Deus vai mandar uma pessoa muito rica convertida. Ou Deus vai usar, um político, um grande empresário vai converter, vai investir na igreja e vai mudar. Irmãos, não. Preste atenção, Deus não depende daquilo que é natural para edificar a sua obra. Deus não vai trazer ninguém próspero, rico. Deus vai fazer eu e você prosperarmos. Deus vai fazer eu e você prosperar. Eu e você, é nós, é a igreja. Deus não depende do mundo. Deus não depende da economia da terra. Deus não depende das coisas naturais. Deus não depende do homem. Entende? Mas Deus dá oportunidade para mim e para você edificar aquilo que Ele está fazendo. Aleluia, irmãos. Então, Barnabé, por causa da oferta, ele foi muito considerado no mover de Deus. E aí tem outra oferta que eu quero ler com você, para nós finalizarmos, que é a de Maria. Só que eu quero ler lá em Mateus 26, versículo 6. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Este perfume poderia sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhe disse: por que vocês estão incomodando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre estarão com vocês, mas a mim, vocês nem sempre terão. Porque, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. E aqui é poderoso, irmãos. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. Minha pergunta é: o que ela fez? Acumulou tesouro na terra ou no céu? E aqui é poderoso porque ela derrama o perfume é valiosíssimo. Lá em Lucas, ou melhor, em João, também é descrito isso. E diz que esse perfume, estava guardado por muitos anos. E o custo desse perfume era o valor de um salário de um trabalhador durante um ano. O valor do perfume. E ela está ali ouvindo Jesus. Então, ela estava acumulando algo, ok? Eu não sei se aquele perfume era da avó, da bisavó, que foi guardando. Mas quando chegou em Maria, ela disse: é agora. Ninguém falou para ela. Jesus não disse: derrama esse perfume aqui. Ninguém disse, derrama, faz alguma coisa. Não, ela percebeu, agora é a hora. Aquilo que estava acumulado, agora eu vou derramar diante dele. Eu vou derramar diante de Jesus. E ela derrama, sobre a cabeça de Jesus. E a palavra diz que esse perfume, ele escorre sobre o corpo de Jesus. Ela fez para Jesus, amém? Só que derramou sobre o corpo. O Novo Testamento diz que a igreja é o corpo de Cristo.
Quando você investe no corpo de Cristo, você investe em Cristo, você está acumulando tesouro no céu. O tempo que você investe, o dinheiro que você investe, aquilo que você faz, a maneira que você se dedica, a sua entrega, seja de tempo, seja de dinheiro, seja de qualquer outra coisa, você está acumulando tesouro no céu. Não é na terra, é no céu. E olha o poderoso que Jesus diz. Eles queriam que pegasse o dinheiro e desse para os pobres. Constantemente chega alguém e fala para mim, agora até faz tempo, mas senão eu chego assim, pastor, não tem que ajudar mais os pobres. Eu concordo, não tem que ajudar mais os pobres. Eu tenho que ajudar, tem que ajudar, tem que fazer um tanto de coisa. Mas Jesus disse que os pobres sempre vai ter. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Mas Jesus estava ali, era aquele momento, ela era aquela hora. Pastor, eu vou pegar o meu dízimo e vou dar lá, vou fazer sopa e vou entregar na vila. Pastor, eu não dou oferta no culto, eu não sou dizimista, mas nossa, eu ajudo todo mundo na rua. Ok? Os pobres sempre vai ter. Sempre vai ter. Mas eu e você estamos diante de uma oportunidade de investir no corpo de Cristo. De investir. E quando você investe, você está acumulando tesouro no céu. Você não deve fazer nada daquilo que você não creia. Tudo é uma questão de fé. Só que Jesus finaliza no versículo 21 de Mateus 6 dizendo o quê? Para nós acumularmos tesouro no céu. Porque aonde estiver o nosso tesouro, vai estar o quê? O nosso coração. Não é primeiro o coração e depois o tesouro. Não, Jesus está dizendo, onde tiver o tesouro, demonstra onde está o teu coração. Então, se o seu tesouro está na terra, está mostrando que o seu coração está na terra. Se o seu tesouro está no céu, o seu coração vai estar também no céu. E a pergunta para mim e para você é, aonde nós vamos acumular? Aonde nós vamos investir? A pergunta é, aonde o nosso coração vai estar? No céu ou na terra? Lá em Colossenses 3, coloca Colossenses 3, vamos finalizar. Versículo 1. Colossenses 3, 1. Aleluia. Colossenses 3, versículo 1. Diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Que vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Você não é da terra, você é do céu. Você é do céu. Nós somos do céu. Portanto, nós vamos pensar no céu. Nós vamos falar do céu. O nosso tesouro será no céu. O nosso coração está no céu. Porque Jesus está dizendo para mim e para você, acumulem tesouro no céu. E para finalizar, isso é muito prático, irmãos. Isso é muito prático. Pastor, mas é que eu ainda não senti. Não, se você ficar esperando sentir alguma coisa, talvez você não sinta nada. Irmãos, você acha que Barnabé, vamos pegar o Barnabé, vou dar um exemplo dele. Você acha que Barnabé sentiu assim, né? Nossa, eu vou vender aqui a minha terra e ele está indo com dinheiro, né? Não tinha Pix, não tinha cartão, estava indo com dinheiro. Imagina que, você acha que no meio do caminho Satanás diz para ele, cara, mas tu vai dar tudo isso aí? Não, né, cara, tu vai dar isso aí para a igreja, para os apóstolos. Não, cara, não faz isso. Não faz isso. Ou você acha que Barnabé, né? Não, irmão, Barnabé é um homem igual eu e você. É igualzinho nós.
Então não espere sentir, é uma questão de fé, é uma questão de crer, é uma questão de você crer e decidir acumular tesouro no céu. Porque não é confortável, mas é o desconforto que Deus promove para que eu e você venhamos a crescer e a nossa mente seja transformada.